Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo. Hoje vamos corrigir aquelas questões que nós deixamos para semana passada, que eram 3 questões dos conteúdos que nós vimos da UEL, correto? Então, vamos começar com essa primeira questão, que é a questão de número 46 da UEL de 2017. Para responder essa questão 46, a gente precisa analisar primeiro essa charge. Então, vamos analisá-la. Bom, analise a charge a seguir para responder e responda as questões de 43 a 49. O que nós temos aqui nessa charge? Nós temos algumas pessoas que aparentemente estão num ônibus e uma delas está lendo um livro, correto? Ela está aqui, ó. As outras pessoas, o que elas estão fazendo? Elas não estão lendo um livro, né? Elas estão usando ali o celular. Algumas tirando selfie, outras tirando foto normal, outras estão observando, apontando o celular, enfim. Nós temos ali 2 tipos de pessoas. Um tipo que é aquela pessoa que está lendo o livro, e o outro tipo de pessoa que são aquelas que estão se utilizando do celular, ok? Bom, então a questão 46, ela traz o seguinte para nós. Observe na charge que apenas um indivíduo está lendo um livro, causando curiosidade nos demais, que fazem uso do celular, como nós vimos. Entre algumas interpretações, essa imagem pode ser relacionada a um sistema químico, no qual o indivíduo lendo o livro é uma entidade química, molécula ou átomo que não interage, não possui afinidade com os demais indivíduos. Então, a gente tem ali nesse sistema 2 tipos de entidades químicas que não interagem entre si. Nós temos o tipo de entidade que está lendo o livro e o outro tipo de entidade química que são aqueles que estão utilizando-se do celular. Então, com base nos seus conhecimentos sobre substâncias e misturas, materiais homogêneos e heterogêneos, atribua verdadeiro ou falso aos sistemas químicos que correspondem metaforicamente à imagem na charge. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que analisar essas 5 misturas diferentes, julgar, né, classificar quais delas são heterogêneas e quais são homogêneas. As que forem heterogêneas correspondem metaforicamente à imagem da charge, então são verdadeiras, e as que não correspondem são falsas, ou seja, são aquelas que são misturas homogêneas. Lembrando que uma mistura heterogênea é aquela que possui uma fase ou mais, e uma mistura homogênea é aquela mistura que possui apenas uma única fase. Bom, primeiro caso nosso, mistura de sólidos CaO e CaCO3, óxido de cálcio e carbonato de cálcio. Bom, se nós imaginamos que temos uma mistura desses 2 materiais, o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio, e que são ali grãos, né, de uma granulometria significativa, né, como se fossem pedrinhas, então a gente tem ali uma mistura heterogênea, porque é uma mistura de 2 materiais diferentes. Se é uma mistura heterogênea, aqui é verdadeiro. Vamos escrever. Saiu verdadeiro, ok? Mistura de benzeno e hexano. Bom, aqui a gente tem que fazer o seguinte paralelo. Nós não vimos aqui no nosso curso, né, a questão de substâncias polares ou apolares, mas dando uma pequena relembrada, substâncias polares, aquelas que apresentam, né, um dipolo, elas serão miscíveis em substâncias polares. Substâncias apolares só serão miscíveis em substâncias apolares, né? Então, benzeno e hexano são substâncias apolares, portanto, são miscíveis. Se são miscíveis, constituem ali uma mistura de uma única fase. Então, é uma mistura homogênea. Então, aqui é falso. Gelatina. Esse é o mais complicadinho. Eu vou deixar para o final para a gente ver ele depois. Vamos pular a gelatina. Mistura de tetracloreto de carbono, né, o CCl4 e H2O. CCl4 é uma molécula A
apolar e a água é uma molécula polar. Então aí a gente tem uma substância apolar com uma substância polar. Ou seja, são duas substâncias que não se misturam, são immiscíveis. Portanto, temos aqui uma mistura heterogênea. Então isso daqui é verdadeiro. E por último ali temos o quê? Ó? Uma mistura de ácido etanóico e ácido metílico. Lembrando que o ácido etanóico e o álcool metílico são substâncias orgânicas que nós vemos geralmente no final do terceiro ano, no ensino médio, e são o quê? Um é um ácido carboxílico e o outro, o álcool metílico, é um álcool, uma função alcoólica. Bom, essas duas substâncias são polares. Se são polares, são miscíveis. Se são miscíveis, constitui uma mistura de fase única. Então, aqui temos um sistema homogêneo. Se o sistema é homogêneo, a alternativa é falsa. Então, vejam. Assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Sem a gente saber da gelatina. Verdadeiro, falso e no final falso, verdadeiro. Qual que é a alternativa que satisfaz essa questão? É a alternativa número, letra C, não é? Verdadeiro, falso, falso. Bom, isso significa o quê? Que a gelatina é uma mistura heterogênea, ela é verdadeira. Como que a gente explica isso? Vamos entender melhor. A gelatina, a olho nu, né? Quando nós olhamos para a gelatina, a gente vê uma coisa só. Ela é uma mistura, né? Ali a gente tem um sistema homogêneo. Mas nós sabemos o quê? Pensem como a gente vai preparar uma gelatina. A gente tem um pozinho da gelatina, nós adicionamos ele à água quente, né? Deixa ele esquentando até homogeneizar, até virar uma mistura homogênea, retira do fogo, transfere para um suporte, né? um pote ali, e deixa resfriar. Depois que resfria, a gente tem aquela gelatina mais durinha, correto? Entretanto, se nós olharmos a gelatina com um microscópio, a gente vai observar que a gelatina ela é formada por duas fases. Uma fase que é a fase que mantém a estrutura da gelatina, que é uma fase sólida, e a outra fase é a fase aquosa, é a água que ela se mantém aprisionada dentro da gelatina. Que, na verdade, ali, no caso, uma gelatina comum formada por colágeno. Então, a gelatina, quando nós observamos ela por meio de um microscópio, nós vemos que a gelatina é uma mistura heterogênea. Então, por isso que aqui é verdadeiro. É parecido com o caso do leite, né? O leite, a olho nu, é algo homogêneo, um sistema homogêneo, mas quando nós analisamos o leite num microscópio, a gente consegue observar fases diferentes. Nós não vimos isso aqui juntos, né? Mas gelatina, o leite, eles são o quê? São ali misturas que fazem parte de um sistema que nós chamamos de colóides. Isso a gente pode ver mais para frente numa aula específica para colóides, ok? Que a olho nu aparentam ser homogêneos, mas que analisando no microscópio a gente consegue perceber que são misturas heterogêneas, ok? Então ficamos aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então a alternativa correta é a letra C. Tranquilo, gente? Depois me digam como é que vocês foram nessa questão. Vamos para a próxima. A próxima é uma pergunta, uma questão, né, de 2015, do vestibular de 2015, e ele pede para ler o seguinte texto. Então vamos lá. Leia o texto 1 e analise a figura 3 a seguir e responda às questões 8 e 9. Então vamos ler o texto 1. No início do século XVII, a química começou a despontar como ciência. Com base na química prática, mineração, purificação de metais, criação de joias, cerâmicas e armas de fogo, química médica, plantas medicinais e crenças místicas, como a busca pela pedra filosofal. A figura 3 representa a vista do interior de um laboratório de análise de minerais do final do século XVI, utilizado para amalgamação de
concentrados de ouro e recuperação do mercúrio pela destilação da amálgama, ok? O minério contendo ouro e alguns sais à base de sulfeto era inicialmente tratado com vinagre, solução de ácido acético, por 3 dias. Em seguida, era lavado e posteriormente esfregado manualmente com mercúrio líquido para formar a amálgama, mercúrio, ouro. Detalhe B na figura 3. Então era aqui, ó, nessa parte B da imagem, que era feita o quê? A parte da formação da amálgama mercúrio-ouro. A destilação da amálgama para separar o ouro do mercúrio era realizada em um forno chamado de atanor, detalhe A na figura 3. Então esse forno aqui na figura, né, pelo detalhe A, é o nosso forno atanor, ok? Então vamos ver, ó. Como que se preparava o ouro, nessa purificação do ouro? Primeiro, adicionava-se o quê? O ácido acético, né, o vinagre, para separar ali, para facilitar a separação do ouro com os sais, né? Ele diz aqui que tem alguns sais, né, de enxofre, sais à base de sulfeto, e posteriormente adicionava-se o mercúrio para formar essa amálgama, né? Essa liga entre ouro e mercúrio, para finalmente destilar essa amálgama, separando apenas o ouro por destilação. Então, vamos lá. Questão número 8. Sobre os processos de obtenção de ouro empregado no final do século XVI, assinale a alternativa correta. Ao considerar que o sal presente no minério é o sulfeto de chumbo, é o PbS, lembrando que Pb é o elemento chumbo, o emprego do vinagre tem como finalidade evitar a dissolução desse sal. Falso, essa daqui. Por que essa alternativa é falsa? Vamos colocar aqui F, ó. Ela é falsa porque o emprego do vinagre era, na verdade, para sim ocorrer a dissolução do sal. A gente vai ver mais para frente que a utilização de ácidos, né, eles facilitam a dissolução de alguns óxidos ou de alguns sais. Então, o emprego do vinagre era para dissolver, né, o sulfeto de chumbo e para facilitar a remoção dessa substância, desse minério. Então, a letra A é falsa. A amálgama ouro-mercúrio é uma mistura azeotrópica. Por isso por isso é possível separar ouro do mercúrio. Bom, o que nós vimos na nossa aula anterior? Vocês lembram que a destilação ela é utilizada para separar misturas não azeotrópicas. Lembrando que era uma mistura azeotrópica? É quando a temperatura de ebulição ela é constante mesmo numa mistura. Então, quando nós temos uma mistura de temperatura de ebulição que é constante, não tem variação, nós temos uma mistura azeotrópica. E o princípio da destilação se baseia nessa, mesmo que pequena, nessa diferença de temperatura de ebulição. Então, a letra B também é falsa. Vamos colocar aqui o F com a minha letra bonita. C. A destilação da amálgama, composta por ouro e mercúrio, é considerado um processo de fracionamento físico. Sim, a destilação da amálgama, né, que é ouro e mercúrio, é um processo de separação, é um método físico, de fracionamento físico. Aqui a gente não tem uma reação química, mas uma separação por meio da destilação. Então aqui, verdadeira. Mas vamos entender a letra D e a E porque que elas são falsas. A separação do mercúrio do ouro por meio de destilação ocorre por um processo de vaporização chamado de evaporação. Vejam, essa aqui ela te induz ao erro, né? Porque de fato a separação do mercúrio do ouro por meio de destilação, ok? Ocorre por um processo de vaporização chamado de evaporação. Na verdade, o processo ali que está por trás da destilação
é a ebulição, né? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas ali na temperatura de ebulição e não por simples evaporação. Então aqui é falso. É possível separar a amálgama do ouro-mercúrio por meio de destilação, porque o ouro é mais denso que o mercúrio. Olha só, isso aqui está errada, né? Por causa de um conceito. É possível separar a amálgama ouro-mercúrio por meio de destilação, ok? Porque o ouro, na verdade, ele tem a temperatura de ebulição muito maior que a temperatura de ebulição do mercúrio. Então, o conceito, né, a propriedade, a grandeza física por trás da destilação não é densidade, e sim temperatura de ebulição. Então, por isso é que essa alternativa também está errada, incorreta. Então, a alternativa correta é a C. Bacana, gente? Então, vamos para a última. A questão número 9 do vestibular da UEL de 2017. Vamos lá. Os combustíveis para veículos automotores de passeio mais comercializados no Brasil são álcool etílico hidratado, de pureza de 96%, e gasolina comum, contendo 27% de álcool etílico anidro. Então, aqui um pequeno parênteses. Os combustíveis para veículos, para os carros, né, de passeios no Brasil, são basicamente gasolina e álcool. Então, em um se utiliza gasolina comum, sendo que a gasolina comum ela contém 27% dela de álcool etílico anidro. O que significa anidro? AN, né, o an, é de negação, e hidro de água. Então, a gasolina contém álcool etílico anidro ou álcool etílico não hidratado, álcool etílico puro, ou, pelo menos no mais puro que a gente consegue obter. E o outro combustível é o álcool etílico hidratado, né, de pureza de 96%. Bom, em grandes centros, utiliza-se como alternativa o GNV, o gás natural veicular, constituído por hidrocarbonetos leves, contém no mínimo 87% de metano e outros hidrocarbonetos leves. Nos motores a explosão, a potência pode variar em função da composição química e das propriedades físico-químicas dos combustíveis. Então, vejam, a potência, né, do motor à explosão, ela vai variar com a quantidade de calor que determinado combustível vai liberar na combustão. Essa é aquela parte da termoquímica, lembra de que a gente fala de entalpia. Assim, a adoção de um determinado combustível não adulterado em detrimento de outro pode alterar o desempenho do motor e também influenciar o nível de emissão de poluentes na atmosfera. Em relação às propriedades físico-químicas e à composição química destes combustíveis comercializados no Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos ler todas as alternativas e vamos julgá-la, né? Cada uma se é correta ou não. Do ponto de vista ambiental, letra A queima de álcool etílico anidro libera maiores quantidades de enxofre do que a queima do GNV. Vamos lá. O que significa queima, né? Quimicamente falando, o que significa uma reação de combustão? É quando a gente tem um combustível que vai reagir com o gás oxigênio do ar, oxigênio molecular, O2, e vai gerar majoritariamente, né, sua maior parte, gás carbônico e água. Então, do ponto de vista ambiental, a queima de álcool etílico anidro libera maiores quantidades de enxofre do que a queima de GNV. Isso é falso, mas por que é falso? Do que é composto o álcool etílico? Ele é composto de álcool, né? O etanol. Etanol, que é o CH3, CH2OH. É uma molécula composta de carbono, oxigênio e hidrogênio. Essa molécula não contém enxofre. Então, a queima do álcool etílico
não é para gerar enxofre, certo? A não ser que tenha alguma impureza. Mas como que a gente vai saber para julgar essa questão? Vejam, ele está dizendo aqui, ó, álcool etílico anidro. Então, o álcool etílico mais puro que nós temos, com menor porcentagem de impureza. Então, não é para ter enxofre aqui. Se não é para ter enxofre, não vai liberar maior quantidade de enxofre na queima do que com relação ao GNV. Então, letra alternativa A está falsa. Pode cair fora. Alternativa B. Em uma proveta são misturados 50 ml de gasolina comum, não adulterada, e 50 ml de água. Então, a gente tem 50 ml de gasolina comum e 50 ml de água. Lembrando que a gasolina comum ela contém 27% de álcool etílico anidro. É uma mistura gasolina comum. Após a mistura ser agitada, na fase superior haverá 36,5 ml de gasolina pura e na fase inferior 63,5 ml de água e álcool etílico anidro. Será que isso é possível? A gente mistura 50 ml de gasolina comum, 50 ml de água. Depois que entra ali no equilíbrio, nós temos uma menor porção, né, da fase superior, que vai ser a gasolina pura, e na fase inferior a gente vai ter um maior volume, que vai ser uma mistura de álcool etílico com água. Será que isso é possível? Sim, porque a gasolina comum, né, é uma molécula apolar e água e álcool etílico são substâncias polares, então elas são miscíveis. Então, todo aquele álcool que está junto da gasolina na gasolina comum, ele vai se associar à água, separando-se o que da gasolina pura. Por isso que o volume ali na parte superior acaba diminuindo. Então, essa alternativa está correta. Mas se a gente estiver na dúvida, vamos deixar ela quietinha e vamos analisar as outras. Em uma proveta, letra C, são misturadas 50 ml de álcool etílico anidro, não adulterado, e 50 ml de hexano. Então, a gente tem aqui, ó, cadê o mouse? 50 ml de álcool etílico anidro, 50 ml de hexano. Hexano é uma substância apolar. Álcool etílico anidro, não é para ter água, é uma substância polar. Então, são duas substâncias aí que são immiscíveis, né? A gente vai ter uma mistura heterogênea. Após a mistura ser agitada, na fase superior haverá 54 ml de hexano e água, e na fase inferior 46 ml de álcool etílico anidro. Mas vejam, se a gente mistura 50 ml de álcool etílico anidro, que não é para ter água, então essa água aqui, ela não tem de onde aparecer. Se ela não tem de onde aparecer, então essa alternativa aqui é falsa. Entende? A gente não tem uma mistura de álcool etílico hidratado. A gente tem álcool etílico anidro. Não é para ter água aqui. E nem no hexano. Então era para continuar 50-50. Letra D. Se 50 ml de gasolina pura forem misturados com 50 ml de álcool etílico hidratado, haverá formação apenas de uma fase, tendo em vista que a água é miscível na gasolina em qualquer proporção. Não, né? Gasolina é uma substância apolar e água é polar. Então serão immiscíveis, não miscíveis. Então aqui também é falsa. Opa. Por fim, gás metano, quando queimado, emite mais gases tóxicos do que a queima da gasolina, pois libera maior quantidade de monóxido de carbono. Então, essa aqui é uma questão mais de estequiometria, né? O gás metano é o CH4. E a gasolina, ela é um composto, é um hidrocarboneto com 8 carbonos na sua cadeia principal. Então, vamos analisar o seguinte, ó, se nós temos 1 mol de gás metano e 1 mol de gasolina, e que vai reagir com oxigênio,
Um mol de gás metano vai gerar 1 mol de gás carbônico. No entanto, 1 mol de gasolina, por ter 8 carbonos, deve gerar o quê? 8 mols de dióxido de carbono, de CO2, uma combustão completa. Então, o gás metano, quando queimado, emite menos gases tóxicos. O erro está aqui, ó. Menos gases tóxicos que a gasolina. Na verdade, a gasolina que vai emitir mais. Então, essa alternativa também está incorreta, restando apenas a alternativa B, que nós já vimos que estava correta. Legal, pessoal? Então, terminando o videozinho de hoje, dessas 3 questões, me respondam se vocês tiveram dúvidas, se foi tranquilo, o que vocês estão achando, vocês acham que os vídeos estão longos demais? Enfim, um abraço a todos, bons estudos e até mais!